Então, vamos voltar, então. A Rafa mandou aqui, vocês usam mais User History ou Job History para as descrições dos giras? Como foi? Se você usa mais User History ou Job History para as descrições dos giras? Acho que está mais relacionado à questão de OKITEM, né? Eu acho que ela tá falando mais da questão de eco e user story, né? A gente usa histórias mesmo. A gente tenta escrever o que dá pra gente fazer dentro de um sprint. E para isso o nosso PO ajuda bastante, faz um trabalho bem legal, mas a gente, job story a gente não faz não, mas é user story. Certo. Leia, você utiliza automação nos testes de sistema e regressão? Não, eu até comentei que a gente está trabalhando num piloto para começar a automatizar justamente a regressão, porque a nossa regressão está crescendo cada vez mais, mas por enquanto ainda não. Mas a gente vale lembrar que o nosso produto é um produto novo. E o que eu sempre falo para as pessoas me perguntam muito de automação. E eu acho que antes de automatizar, a gente precisa ter os processos de QA muito bem definidos. Então, nesse momento, a gente está chegando numa fase do time onde os processos de QA estão bem estabelecidos. Então, vale iniciar uma automação, mas antes disso, a gente ia perder muito tempo e dinheiro se a gente investisse em automação sem ter os processos ali estabelecidos. Certo. E você tem uma dica para como uma pessoa que quer ingressar como QA e qual a diferença entre um analista de testes e o QA? Tem diferença? Na verdade, primeiro, a dica, vamos lá, vamos por partes, né? A dica que eu sempre dou é para a pessoa tentar trabalhar, tentar estudar os sílabos, que é um material como se fosse a Bíblia dos testes, é onde a gente tem tudo que a gente precisa saber de processos de testes de QA, tá ali nos sílabos. É um material que fica disponível no site do BSTQB, de graça, ele é tipo um livrinho, mas se você quiser aprender de uma forma mais dinâmica também, tem alguns cursos da TI Exames, qual que é o nome da outra empresa? Iterazes, que eles fazem aquelas videoaulas e ensinam o mesmo conteúdo. E a diferença de analista de testes e QA, na prática, não tem. A diferença é a nomenclatura que a empresa dá. O que tem de diferença é testador e o analista de testes ou o QA, né? O testador, ele é contratado apenas para executar. E o QA faz tudo aquilo que eu mostrei para vocês, desde acompanhamento no planejamento, mapeamento e tal. Mas, assim, o que eu já vi no mercado é que as empresas cada um usa uma nomenclatura. Pode ter alguma diferença ali na teoria, na hora da gente dar o Google? Pode, mas na prática o nosso trabalho é o mesmo, é fazer testes para garantir a qualidade do produto final. A gente já falou também sobre teste de automação, teste de regressão, se já foram realizados, você já falou. Queria fazer uma pergunta. Oi, Cá. Posso? Pode. É que eu tô lendo aqui uma lista de perguntas aqui no chat, amor. Precisa ser pelo chat? Não, mas mande lá, amor. É que assim, todo mundo perguntou tudo sobre testes e tal, e os vídeos da Letícia fazem muito sucesso e muito sentido no nosso dia a dia, né? Quando a gente começou o home office e começou a divulgar e circular entre a gente alguns vídeos, e era uma coisa, uma identificação automática, né, com a vivência e os acontecimentos e tal, inclusive de receber em mais de um grupo o mesmo vídeo, olha esse vídeo aqui, que legal e tal, não sei o quê. E isso já chegou até a empresa, eles já te abordaram sobre isso, de alguma maneira isso te trouxe algum benefício ou não?
como que isso tem sido para você, assim, diariamente? Porque, querendo ou não, você alcançou muita gente. Eu não sei se essa era a sua intenção, né? Mas você alcançou uma galera enorme. E hoje, quando a gente fala, a menina do vídeo do teste, então todo mundo já sabe. E aí eu queria saber de você mais, assim, sobre isso. Como que você tem lidado com isso? Então, desde o começo, a galera que trabalha comigo, do meu time, já me acompanhavam, eles me davam um super apoio, desde o início, até que eu fiz um vídeo apresentando as pessoas que trabalham comigo, expondo as pessoas que trabalham comigo, né? E aí, antes de postar esse vídeo no Instagram, eu mandei para eles no grupo da empresa, do nosso grupo de WhatsApp que a gente tem, né, do time. E aí, eles me fizeram legendar o vídeo pra gente mandar para a área inteira do nosso produto, porque eles queriam compartilhar. Então, antes de ir pro Instagram, o vídeo fez muito sucesso dentro da minha área na Oracle. Aí, quando eu postei, marcaram o presidente da Oracle Brasil no vídeo. E aí ele viu. E aí ele ficou fissurado de saber que a Oracle tinha uma influencer. Aí ele marcou uma reunião comigo e me deu todo o apoio, disse que o que eu precisasse em relação a suporte, se eu precisasse de lugar para gravar, que as portas da Oracle estavam abertas para mim, que eles estavam junto comigo nesse projeto, me colocou em contato com o time de marketing da Oracle. Hoje eu tenho um trabalho em paralelo com a galera de marketing, para eu estar por dentro dos programas da Oracle, ver o que eu posso trazer para os meus seguidores do lado da Oracle de útil. E, enfim, eu tenho 110% de apoio da Oracle. Eu já era muito apaixonada pela empresa e isso me deixou ainda mais apaixonada. E, enfim, eles levam muito a sério o que eu faço, eles dão muita credibilidade e me mostram muita admiração. Então, eu fico muito, muito, muito feliz por isso. Quando eu recebi o contato do Galvão, foi assim, falei, meu Deus do céu, ele sabe que eu existo, tipo aquela coisa, né? Mas, enfim, eu tenho todo o apoio deles. Agora a gente decidiu que o nosso formato de trabalho vai ser só home office, mas assim que abrir o escritório da Oracle mesmo, eu vou usar o espaço de lá para gravar meus vídeos do YouTube, que lá eles têm um cenário lindo, eu vou usar o espaço deles para fazer esse trabalho. Enfim, é um trabalho paralelo que eu tenho com eles. Eles me colocam em contato com várias pessoas, várias empresas que querem palestrantes, que querem mulheres para palestrar. Então, eu tenho, assim, muito apoio deles, é bem legal. Nossa, que legal, adorei saber disso, o máximo. Muito legal. A Oracle do Brasil, ela é aberta para visitação? Não. Eles têm alguns eventos, e aí, geralmente, eles divulgam no LinkedIn quando eles vão abrir, assim, para público, mas no dia a dia, não. Beleza. A Luana também está perguntando aqui, Lele, uma dica, por favor, sobre como construir uma cultura de qualidade e união dos times de Dev e QA. Você tem que fazer amizade com os Dev. Você tem que ganhar. O Dev é aquela pessoa que você tem que comprar. Você leva um chocolate pra ele. Você leva um chocolate. No dia seguinte você chama pra almoçar. Você fala, eu te pago eu te pago um café no Starbucks hoje. E aí você vai ficando amigo do Dev. Aí quando você acha um bug no projeto dele, ele não leva pro pessoal. Ele fala, não, ela é minha amiga, ela tá falando pra me ajudar. Agora, se você só tem um contato profissional com ele, não tem aquela coisa fora ali do escritório, ele vai falar, essa menina tá querendo me ferrar. Esse que aí só serve pra ficar achando defeito no meu trabalho. Eu falo assim, brincando, mas a gente sabe que o bom relacionamento transforma um time, transforma um trabalho. E eu vejo, assim, pelo meu time mesmo, as pessoas que não tinham bons relacionamentos não estão mais aqui.
O time, eu vejo o meu time como uma família, a gente trabalha como um corpo, sabe? Não tem essa de, é o dev, é o QA, é o time. Se o braço não funciona, a cabeça não vai funcionar direito. Vai ficar concentrada ali na dor no braço e nada vai sair legal. Então, a gente tem que trabalhar como um só. E ter esse relacionamento extra profissional, né? A gente tem um relacionamento que a gente tem um contato com as pessoas, trata as pessoas como pessoas, ajuda muito, porque a gente vê que a gente está ali para se ajudar. Então, hoje, eu tenho... Isso é um dos principais pontos positivos que o meu gestor aponta em mim, que é o bom relacionamento, principalmente com os desenvolvedores, porque no começo a gente tinha muito esse paradigma, né? E assim, a gente tinha um QA no time que é tipo aquela pessoa que empunha muito, sabe? E aí você tem um arisco de um lado, arisco do outro, vai chamuscar tudo, né? Já viram dois gatos quando se encontram? E o tamanho do rabo que fica? Então, não adianta. Não adianta, tem que ter um bom relacionamento. Tem gente aqui que usa armamento pesado, viu? Aqui, olha, levei o uísque para minha equipe de desenvolvimento. Já fui na lista de teste. Mano, assim também você quer conquistar o quê? Dani, não tinha jeito, era tudo homem, e tudo bebum, ninguém ajudava, não tinha como, só assim para conquistar aqueles corações. Eu vi aí que tem gente que levava trufa, tem gente que levava pão. Tô falando. Não, mas isso é uma coisa, só complementando, isso é uma coisa que eu sempre achei muito importante, que é o bom relacionamento, né, da equipe. E eu até a gente fez um evento, né, falando sobre isso, foi o meu primeiro evento que eu fiz na vida de qualquer coisa. E eu falei justamente sobre isso. O relacionamento entre as pessoas da equipe, para mim, eu tenho isso como uma chave para fazer o produto realmente funcionar, né? Então, eu vejo uma diferença muito grande no meu time. Eu trabalhava antes quando as pessoas não se davam bem e depois quando as pessoas passaram a se entender, né, a ter esse relacionamento, não só profissional, mas esse relacionamento amigável também. Umas coisas evoluíram bastante. Tem uma pergunta aqui, eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, mas como tem algumas perguntas sobre esse tema, eu acho legal novamente fazer, tá? Para quem está iniciando na carreira, a dica seria começar os estudos pelos testes manuais. Vejo muitas vagas de automação, e isso me assusta um pouco, por eu não saber automatizar ainda. Eu indico começar pelos manuais, por quê? Para quem está começando em teste, a pessoa precisa entender o conceito do QA. O QA não é teste, tipo, testei e funcionou. A gente pode ter muitos falsos sucessos com isso, e isso pode se dar ao longo da nossa carreira. Por isso, a gente precisa ter os processos muito bem definidos na nossa cabeça. Primeiro passo para quem quer trabalhar com teste, com QA, enfim. A pessoa precisa saber dos conceitos, dos processos que a gente usa dentro de testes. Porque se ela não souber e ela for na linha do que as pessoas querem fazer no time, na empresa, enfim, ela vai fazer errado. Eu sou um exemplo disso. Antes de estudar para certificação, o meu trabalho era depois de estudar, eu mudei completamente a minha cabeça, porque o que a gente faz na prática muitas vezes está errado, e a gente tem como certo, porque a gente não sabe qual que é o certo, e quando a gente aprende o certo, por mais que o cliente obrigue a gente a fazer errado, na nossa cabeça a gente vai saber qual que é o certo, então o nosso subconsciente vai tentar trabalhar para executar o certo, e isso foi o ponto-chave para ter sucesso no que eu faço hoje na Oracle. Se eu não tivesse esses processos muito bem definidos e muito bem estruturados na minha cabeça, como que eu ia colocar eles em prática para o que o time precisa? Então, é o primeiro passo. E aí, isso vai se desenrolar para você trabalhar os testes manuais. Quando você tiver isso muito bem definido, aí sim, vale começar o estudo de automação. Que aí a automação você vai aprender uma coisa voltada para a execução. A execução é uma fase, é um processo de N processos que o QA faz. Então, a automação, ela vem depois, quando você já entende o conceito de execução, entende o conceito de mapeamento, modelagem, execução, controle de bugs, blá, 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 blá.
Beleza, agora eu vou estudar um tipo de execução, que é a automação. Aí, ok, é válido, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente vê muita vaga de automação no mercado, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas empresas pedem e nem sabem o que estão pedindo. Aí tem lá um monte de ferramenta mirabolante que você precisa saber, você entra para trabalhar com automação, chega lá, não era automação coisa nenhuma. Eles não sabem nem como automatizar, eles precisam de uma pessoa que saiba para que chegue lá fazendo. Só que a pessoa que vai chegar lá fazendo, ela não pode chegar só automatizando, ela tem que chegar colocando os processos, e aí sim a automação. Então, ambos são importantes, mas os processos vêm antes da execução, então isso é mais importante.